Olá, crianças, vamos à nossa aula de ciências, né, que é sobre o solo para os povos indígenas, é o tema da nossa aula. Mas antes disso, vamos ao nosso calendário do mês de junho. Vocês peguem ele aí, por gentileza, e pintem, tá? Hoje nós estamos no último dia do mês de junho. O mês de junho, que é o sexto mês do ano, ele já está indo embora. Hoje é o último dia, que é o dia 30. O mês de junho, ele tem, 30 dias, certo? Então, hoje é o último dia. Até meia-noite, nós ainda estamos no mês de junho. A partir de meia-noite e 1, já estamos no mês de julho, que depois eu passo, né, o calendário para vocês, certo? Aqui já está pintado, como vocês podem ver, né? O dia 28, na terça-feira nós tivemos aula na segunda-feira, dia 27. Na terça-feira, dia 28, foi aula da professora Gisele, então vocês pintem, por favor. Quarta-feira, que foi ontem, dia 29, nós não tivemos aula, né, porque foi feriado, por isso que eu pintei de verde, ó. Como vocês podem observar, o verde aqui está pintado não só para os feriados, certo? Os feriados, como também sábado, domingo e o recesso, tá? E hoje é quinta-feira, dia 30 do mês de junho, que é o mês 6, ok, crianças? Então, vamos lá. Bom, vocês vão pegar o livro de ciências e vão abrir na página 61, tá? Do livro de ciências. No número 61, eu tenho uma unidade e eu tenho 6 dezenas, são 6 grupos de 10, 60 mais 1, 61. E como vocês podem ver aqui, vocês estão vendo uma pessoa que está plantando, ó. Ela está plantando aqui, né? Não é diferente, né, o plantio que ela faz, que ela está fazendo, porque ela tem uma visão diferente de como se utilizar do solo, né? O solo é onde nós fazemos nossas plantações, criamos nossos animais, construímos nossas casas, né? Fazemos nossas estradas, né? Para ter acesso de um lugar para outro, né? É no solo que se constroem as coisas, né? Então, hoje nós estamos em aula remota. Por quê? Porque está faltando solo? Está faltando terra? Não. É porque a terra está encharcada de água. Choveu bastante e o solo não teve como absorver ou sugar toda a água que foi né, despejada, digamos assim, do céu para a gente, né? Não teve como absorver. Rios, né, transbordaram e inundaram muitas casas, né? Casas que foram construídas em locais mais baixos, onde recebem mais água, né, ficaram também alagadas. Então, o solo ficou encharcado, muitas plantações se perderam, né? Muitos animais também morreram por conta da água, tá? Que a água foi numa quantidade além do esperado. Mas aqui nós vamos falar sobre o manejo, né? O cultivo, o manejo da terra, né? Por esse homem aqui, ó. Como vocês podem ver, aqui é um indígena guarani, né? Indígena é um índio, um indígena guarani, plantando milho em sua roça, em Santa Catarina. Oxe, mas em Santa Catarina tem índio, tem indígena? Tem, gente. O nosso país, né? Aí eu vou entrar um pouquinho de história. O nosso país hoje, o Brasil, ele não é que não tivesse ninguém aqui, foi descoberto. A gente povoou aqui essa terra chamada Brasil. Não, a terra já estava povoada com os indígenas, né? Vários grupos, várias tribos indígenas já estavam no nosso Brasil. Quando os portugueses, né, quando os holandeses, quando os franceses vieram para cá e disseram que descobriram, né, mas já tinha pessoas morando aqui que são os indígenas, né, e os indígenas, né, muita gente diz que os indígenas são preguiçosos, mas eles não são preguiçosos, eles cultivam a terra, eles lidam com a terra de uma forma sustentável,
né? Eles não precisam destruir aquilo ali para poder enriquecer. Claro, hoje nós temos, né, uma situação diferente com o que acontece com os indígenas hoje do que aconteciam antes, né, dos europeus virem para cá, né, para fazer a colonização aqui. Mas assim, os indígenas, eles usam o solo de uma forma sustentável, onde eles não agridem o solo, né? Vocês veem, como vocês podem ver aqui na imagem, tem vários outros tipos de plantas, né? De plantas, de árvores, né? De capim. Eles só limpam a partezinha aqui, né? Que vai ficar a semente. O país inteiro tinha indígenas. Hoje, infelizmente, os indígenas estão sendo... os povos indígenas estão sendo dizimados, ou seja, estão sendo mortos, né? Por doença, né? Por assassinato mesmo, de outras pessoas que invadem seu território. A fome, né? Também está matando os indígenas no nosso país. É importante esclarecer isso para vocês, porque eu já ouvi muito, né, dizer que os indígenas são preguiçosos, que eles não trabalham. Eles trabalham sim, mas eles têm uma cultura diferente, não é a nossa, né, de sair de casa para trabalhar numa empresa, né, numa loja. Não, é diferente o trabalho deles, certo? E a cultura deles também é diferente. Eles já estavam aqui antes, né, dos europeus virem para cá, antes, né, dos africanos virem para o nosso país, né, trazidos para cá como escravos. É importante esclarecer isso, viu, crianças? Então, vamos lá. O solo para os povos indígenas. Na página 61, vocês coloquem para casa aí a data, né, que hoje é o último dia do mês de junho, 30/6/2022. O que significa o solo para os povos indígenas? Vou ler para vocês e vocês acompanhem em casa a leitura. Para muitos povos indígenas, o solo é considerado sagrado, pois o ser humano faz parte dele. O solo é o local de onde provém os alimentos e onde os mortos são enterrados. Por isso que eles consideram o solo, né? Muitos povos indígenas consideram o solo sagrado por conta disso, né? Que nós fazemos parte do solo, né? Fazemos parte dele. Como tem um versículo na Bíblia, né, que diz que nós somos pó, né? Nós fomos feitos do barro e ao barro, ao pó, nós voltaremos, não é isso? Então, nós fazemos parte dele. E também o solo é o local onde provém os alimentos e os mortos são enterrados. Então, para os indígenas, o solo é sagrado. No passado, as sociedades indígenas não costumavam viver em um lugar fixo por muito tempo, ou seja, eu moro aqui na minha casa, eu só vou sair daqui, eu já moro aqui na minha casa há mais de 20 anos, né? Mas eu só posso sair daqui se eu for me mudar para um outro lugar, vai demorar. Já antigamente os povos indígenas, eles não tinham essa residência fixa. Tipo, quando as coisas, quando eles não quisessem mais ficar naquele local, então eles se mudavam e iam para outro canto. Aí daquele outro canto se mudavam, iam para outro, não tinham moradia fixa, tá? Um lugar fixo. Então, como a moradia não era permanente, né? Como hoje nós temos as nossas, eles buscavam plantar diferentes espécies de vegetais próximo à área de moradia, onde eles moravam. Eles costumavam plantar alguns tipos de vegetais que eles pudessem se alimentar, como mandioca, milho e ervas medicinais. Assim, as roças eram baseadas na subsistência, ou seja, no cultivo de plantas necessárias à sobrevivência do grupo. Eles não plantavam, faziam aquela roça enorme. Não, eles plantavam para comer. Então, eles diversificavam, plantavam de tudo um pouquinho, para que aquela tribo indígena pudesse, né, subsistir dela, né, pudesse viver dela enquanto eles estivessem ali. Depois, eles levavam para outro lugar as sementes, né, dos vegetais que eles queriam plantar, né, num outro lugar.
Antes de plantar, os indígenas observavam se suas atitudes, olha só, gente, eles observavam se suas atitudes não iriam impactar o ambiente. Por exemplo, quando se fixavam próximo a rios de água escura, eles sabiam que esses corpos d'água apresentavam uma vegetação que servia de abrigo e era local de alimentação e de desova para espécies de peixes. Olha só, gente. E a gente tem pessoas que dizem, o índio é burro. Não tem nada de burro ali, não tem nada de uma pessoa que não tenha conhecimento. Eles têm conhecimento sim da terra. Olha só. Então, eles sabiam quando a água do rio era escura, sabia que ali tinha vegetação por baixo. Entendeu? Tanto recebia a vegetação, as folhas que caíam, né, que ficam no leito do rio, como também, né, eles sabiam que ali tinham algas, tinha plantas, né, plantas aquáticas, que serviam de local de desova para os peixes e outras espécies de animais aquáticos que ali viviam. Por causa disso, as roças eram plantadas distantes desses locais para não perturbar o ciclo de vida dos demais seres vivos. Ou seja, tipo, o rio está aqui. Ele não ia plantar o rio aqui pertinho da margem do rio. Eles iam plantar mais distante, um pouquinho. Por quê? Porque se ele fosse plantar bem perto aqui da margem do rio, poderia ser que ali atrapalhasse, certo? O curso natural do rio com relação como é que eu posso explicar? Os animais se reproduzirem ali, né? Ou fazerem a sua desova ali. Então, podia ser que eles indo para lá, aquela movimentação de pessoas ali na margem do rio, pudesse fazer com que os animais que fossem fazer a desova ali, né, eles ficassem, como é que eu posso dizer, estressados e saíssem dali ou caísse alguma coisa dentro do rio que fosse atrapalhar ali, certo? Então, eles observavam, eita, a gente não vai plantar tão pertinho não, gente, aqui, vamos plantar mais um pouquinho para lá, certo? Tudo isso para não impactar o meio ambiente. Assim, os indígenas retiravam da natureza somente os recursos necessários à sua sobrevivência. Ele não tirava mais. A construção de suas moradias também estava relacionada aos elementos naturais, bem como a produção de adornos. Tipo, as casas deles, eles faziam o quê? Com palhas, né? Com recursos naturais que estavam ali, palha, cipó, né, madeira, os adornos que eles faziam. O que são os adornos? São os enfeites, né, com penas de animais, né, com sementes, né, eles faziam os adornos deles. A pintura também era feita de vegetais, alguns vegetais que soltam tinta. Então, gente, como é importante, às vezes a gente acha que não é importante, né, o que os indígenas, eles passaram e passam para a gente ao longo dos anos, né? Eles passam a convivência do que é realmente viver com a terra. Aí eu digo para vocês, tem aqui agrotóxico, né? Que são produtos químicos que vão interferir aqui aqui na natureza? Não tem. Né? É tudo aqui natural. Claro, a gente estou dizendo para vocês qual é a importância, né, do solo para os povos indígenas. Claro, com os recursos, né, com o aumento da população hoje, né, a população mundial, né, e a agricultura e a pecuária, elas são importantes sim, não é que eu diga para vocês que não são, mas a agricultura e a pecuária são importantíssimas, né, para a sobrevivência de todos nós, né? Porque nós não temos, como é que eu posso dizer, o aprendizado dos indígenas, a sabedoria, né? E o cuidado que eles têm com a terra.
Mas a gente precisa aprender também que a gente não precisa agredir tanto o solo, porque quando a gente agride demais o solo, né, acontece muitos desastres. Infelizmente, muitos desastres acontecem quando a gente lida com o solo de uma forma não muito cuidadosa, certo? A gente precisa se alimentar, a gente precisa viver, mas a gente precisa ter noção que nós fazemos parte da terra, né? Como tem o versículo na Bíblia que diz que nós fomos feitos, para quem é cristão, né? Acredita que nós fomos feitos do pó da terra. Deus nos fez do pó da terra, né? Do barro. E ao pó nós voltaremos, ou seja, ao barro nós voltaremos, à terra nós voltaremos. Então, por isso que é tão importante, né, cuidar também do nosso solo, do nosso meio ambiente, da água, né, que mata a nossa sede, né, que rega as nossas plantas, a nossa comida, que produz a nossa comida, né, que mata a sede dos nossos animais e alimenta também nossos animais para que a gente possa se alimentar, né, que dá vida, né, a tanta coisa. Então é preciso a gente cuidar do nosso solo, do meio ambiente e ter esse olhar, né, como os indígenas aqui, como os povos indígenas, ó. Muito importante isso aqui, ó. Para muitos povos indígenas, gente, a imagem não tá muito boa, mas é o celular, tá? Para muitos povos indígenas, o solo é considerado sagrado, pois o ser humano faz parte dele. O solo é o local de onde provém os alimentos e onde os mortos são enterrados. Então, fica aqui a nossa aula de hoje, né, falando sobre o solo para os povos indígenas. E na próxima aula, né, de ciências, nós vamos fazer uma atividade voltada para a página 61. Então, leiam, pesquisem, que eu sei que vocês gostam, né, de pesquisar. Coloca lá no Google imagens, que vocês vão ter muitas imagens hoje de como estão, né, as terras indígenas hoje, como é que está o nosso solo quando a gente começa a manusear, né, de forma não cuidadosa. Tá certo, crianças? Um cheiro.